Vou começar falando do comunismo, né? O comunismo, né, ele, na verdade, dizem muitos marxistas que nunca existiu, né? Ele seria aquela etapa superior do socialismo, onde já não haveriam mais diferenças e estaria tudo equidistante, né? Onde o Estado já não mais seria necessário, nem mesmo o Estado operário, né? Só que a palavra comunismo vai ser empregada nesse vídeo como os movimentos políticos, principalmente o marxismo-leninismo, que deu origem aos movimentos no Brasil também, e eu vou frisar o Brasil, o histórico do movimento no Brasil, principalmente no início do século XX, né? Todos sabem que um pouco da base da teoria marxista, né? Que ela chega ao Brasil principalmente com imigrantes espanhóis e italianos, no final do século XIX e no início do século XX, principalmente quando você começa a ter a industrialização. Em São Paulo você começa a ter movimentos muito aclamados e inflados de greves e tudo mais, principalmente ligado ao anarquismo, né? Até então não se sabia muito qual era o significado da palavra socialismo ou anarquismo, ou qual eram as diferentes, ou comunismo, ou qual eram as diferentes vertentes que tem dentro do socialismo, se era o utópico, se era o científico, se era o marxismo-leninismo. Não se entendia muito do que era materialismo histórico também, né? Mas a gente sabe que as greves operárias, principalmente em 1907, teve uma greve muito grande em São Paulo, 1910 também, né? E principalmente durante os anos 20, quando você tem a formação do Partido Comunista por anarquistas, né? O curioso é que o anarquismo e o comunismo eles sempre andaram muito próximos no Brasil, né? O Partido Comunista, o PCB, né, o Partido Comunista do Brasil, que é o que chamam hoje de Partidão, foi criado por anarquistas em 1922, né, que é um ano muito decisivo por conta da Semana de Arte Moderna, e a própria década de 20 ela é muito inflamada em relação à política, movimentos de vanguarda e tudo mais, né. Uma coisa que vale frisar é que nós nunca tivemos de fato uma classe operária muito formada e uma classe de burgueses muito formada. O Brasil sempre teve essa questão mais estamental, essa questão mais agrária, e não se tinha muito a noção de uma classe operária formada que se opunha dialeticamente falando com a burguesia, como você tinha na Inglaterra, por exemplo. Aqui no Brasil isso não aconteceu de fato. Isso só foi acontecer mais nos anos 50, quando o Brasil sai do que o Durkheim chamava de uma solidariedade mecânica para uma solidariedade orgânica, quando o Brasil se urbaniza e grande parte da população do Brasil vive em centros urbanos. Mas até então, em 1920, 1930, não se tinha isso, né? Um expoente do comunismo no Brasil foi o intelectual chamado Astrogildo Pereira, né? Que foi o que esteve à frente do PCB. Hoje tem a Fundação Astrogildo Pereira, ligado muito ao PPS, ao partido PPS, né? Que é um partido revisionista das ideias comunistas e socialistas e tudo mais. Não vem ao caso dizer qual rumo que o partido andou tomando, né? Mas Astrogildo Pereira esteve à frente do comunismo. E o comunismo esteve ligado também muito à questão militar, né? Ele era ligado a oficiais subalternos, principalmente do exército de terra, né? Que eram os exércitos, o exército brasileiro de terra, né? Que tinha um movimento chamado tenentismo, que era um movimento ligado ao positivismo, um movimento que se opunha às classes dominantes do país, à oligarquia, principalmente a oligarquia paulista e mineira, né? E desse movimento tenentista surge a coluna Prestes Miguel Costa, que é uma coluna que veio praticamente lutando ou mudando o status quo em quase todo o Brasil, nos interiores, nos rincões do país, né? E inclusive Getúlio Vargas foi influenciado pelo tenentismo também, chegou com a Revolução de 30, né? O general Miguel Costa apoiou o Getúlio Vargas no que ficou chamado Partido Popular, no Partido Popular Paulista, né? E Luiz Carlos Prestes não quis adentrar o governo provisório de Getúlio Vargas com a Revolução de 30, né? Porque ele se assumiu como comunista mesmo e foi para Moscou, né? A gente todo sabe da história do envolvimento dele com Olga Benário, que mais tarde vai ser deportada pelo DELPS, né, que era a polícia do Estado varguista, né, e tinha um sujeito chamado Filinto Miller, que a gente já vai falar dele mais pra frente, que era muito ligado a Gestapo, germanófilo, né,
um movimento muito forte que teve no Brasil, né? Nesse vídeo eu quero falar mais sobre tanto o comunismo quanto o fascismo, né? As características que eles têm. Então, basicamente, você tem a Intentona Comunista de 1935, que foi uma justificativa do Estado Novo, anos depois, com o Plano Cohen, que os integralistas e os nacionalistas falavam e pressionavam Getúlio Vargas dizendo que era um plano arquitetado por judeus, sionistas e comunistas que queriam tomar o país. E isso justificou, de certa forma, o golpe de Estado do Estado Novo em 1937, né? E que iria durar até 1945, quando o Brasil começa a debandar para o lado mais americanófilo, americano, né? Saindo dessa influência nazi-fascista que permeou por um momento o Brasil, né? E a gente já vai falar um pouco disso daí, né? Então o comunismo no Brasil, basicamente, a gente tem que lembrar que ele vem dos anarquistas, né? O anarquismo é um movimento muito não diria fraco, mas é um movimento que não vingou muito. E o próprio Delps, a partir dos anos 20 e dos anos 30 principalmente com o Estado Novo, né, em 37, praticamente aniquilou, acabou com o anarquismo no Brasil, né? E o anarquismo foi empurrado para os rincões da marginalidade, que vai surgir depois com os punks nos anos 80, mas ele sempre foi um movimento muito periférico, né? Diferente do comunismo, que é um movimento, ou foi um partido mais estruturado, mas é um partido que teve ações mais pragmáticas e participou de democracia, de eleições e lutas democráticas, que também ficou na ilegalidade por um bom tempo. Vale a gente lembrar que em 45 Dutra deixou o partido na ilegalidade, em 37 com o Estado Novo ele ficou na ilegalidade também, né? E em 64 com o golpe militar ele também ficou na ilegalidade. Não só o Partido Comunista, mas até mesmo os partidos integralistas e partidos fascistoides, né, como o próprio Partido da Representação Popular, que a gente já vai falar dele mais pra frente, que era na época do período do chamado período democrático, né, que foi até 64. Então todos os partidos entraram na ilegalidade, e isso é uma coisa que sempre aconteceu no Brasil, os militares tomando a frente e dando golpes e deixando todo mundo na ilegalidade, né. Nos anos 60, o Partido Comunista do Brasil tem uma cisão por conta da luta armada e por conta da influência do maoísmo, né, na China, do Mao Tse Tung. Então você tem uma linha mais agrária, uma linha que pensava mais na questão campesina, camponesa dos comunistas, né? E aí surgiu o Partido Comunista do Brasil, que era uma vertente do PCB. Que então até hoje nós temos o PCB, que é muito menor do que o PCdoB hoje, né? Um partido mais saudosista, um partido mais que o próprio Caio Prado Júnior de certa forma defendeu e também criticou por conta do seu etapismo. Ele acreditou muito que o Brasil pudesse atingir um estágio socialista ou comunista por conta da industrialização, e apoiou a industrialização nos anos 30, o PCB, né? Era um partido etapista que defendia etapas para se chegar ao socialismo, e o PCdoB já era um partido com uma linha mais agrária, né? Por conta dos campesinos, por conta do discurso do Julião, né, que era um discurso de reforma agrária que veio muito à tona nos anos 60 no Brasil e tudo mais, né. Então eu gostaria de frisar também um pouco a questão do fascismo no Brasil, né. A proposta desse vídeo é falar dos dois movimentos que ligavam movimentos de massa, né, movimentos bem típicos dos anos 30, movimentos que têm um surgimento com a Revolução Industrial, e eles se fortaleceram com a Revolução Industrial. O fascismo e o nacionalismo, ele vem geralmente com uma falência do modelo liberal, né? E quando se passa a questionar os ideais da Revolução Francesa, você tem, por exemplo, na própria França, aquela região da Vendéia, né, que era uma região mais agrária, durante a ocupação nazista foi a parte de Vichy, que ficou do lado dos alemães, a parte colaboracionista com o fascismo, com o nazismo, né. E no Brasil a gente tem principalmente o movimento de vanguarda muito ligado à doutrina social da igreja e um nacionalismo exacerbado com o verde amarelismo durante os anos 20, principalmente na Semana de Arte Moderna, com Plínio Salgado. Plínio Salgado vai fundar a Ação Integralista Brasileira em 1932, né? Ele lança um manifesto de 1932, se não me engano, um manifesto de outubro de 1932, que é chamado de Manifesto de Outubro, né? Onde ele lança um partido nacionalista
com bases fundamentadas na doutrina social da igreja, que vai ser muito parecido com o salazarismo em Portugal. Havia Francisco Rolão Preto, que foi um português também, líder do integralismo lusitano, né, que já teve, os integralistas existiam em Portugal também com esse mesmo nome, integralismo, né, que era muito similar, né, a Legião Verde e tudo mais. Os brasileiros vão usar a camisa verde, como todos os partidos que pressupunham uniformes, né, como os camisas pardas do nacional-socialismo, da SA, né, os camisas negras de Mussolini no Brasil vão ser os camisas verdes, né. E uma coisa que vale lembrar é que eles são muito parecidos com o falangismo espanhol, que foi acontecer na Guerra Civil Espanhola, sendo que alguns integralistas foram lutar do lado dos franquistas na Guerra Civil Espanhola, bem como alguns comunistas, como Apolônio de Carvalho, que foi um dos fundadores do PT, inclusive lutou do lado dos republicanos, do lado da esquerda, né, do lado dos comunistas, como quem quiser dizer, né. Então era uma época inflamada, com participações internacionais e paixões, como eu disse, na política, que é o que levam as paixões até hoje, e por isso que esse vídeo eu acredito que pode provocar algumas coisas, dependendo de quem está assistindo, né. Mas uma coisa que eu queria lembrar do integralismo é que o integralismo, ele ao longo do tempo foi relacionado a alguma coisa mais ligada ao germanófilo, alguma coisa mais ligada ao nacional-socialismo, ao nazismo brasileiro, e não é verdade, né? A gente sabe que a tradição autoritária brasileira sempre foi positivista, mas diferente dos positivistas que tinham o racismo científico, alguns deles, vamos dizer assim, principalmente no final do século XIX, o integralismo, ele era um movimento que prezava pela união das três raças, o mito das três raças, do branco, do negro e do indígena brasileiro, né? E eles, inclusive, tiveram apoio da Frente Negra Brasileira, de Arlindo Veiga dos Santos, né? Que era um movimento, um dos precursores do movimento negro no Brasil, apoiava o integralismo. Abdias do Nascimento, que mais tarde foi se tornar um marxista, no princípio era integralista, né? Participou do integralismo. Dario de Bittencourt, que foi o líder da ação integralista brasileira no Rio Grande do Sul, era negro, né? Então você tinha uma grande participação de indígenas, por exemplo, o núcleo de integralista de Vila Velha. Eles já tinham, de certa forma, um projeto, e falavam já naquela época de um projeto de você criar reservas indígenas, como o Xingu, que foi acontecer anos depois, principalmente com os Vilas Boas, né? Então era um partido nacionalista brasileiro, né? Claro, tinham elementos fascistoides, como a saudação de braço estendido direito e o Anauê, que era uma palavra em tupi que basicamente alguns dizem que era estou aqui companheiro, eis-me aqui companheiro, ou outros dizem que você é meu irmão, né? Naquele sentido de você é meu camarada, meu irmão. Então ele tinha toda uma simbologia, o sigma, que muita gente fala que é uma suástica estilizada, não é verdade. Ela foi criada por Miguel Reale, que foi um grande jurista brasileiro anos depois, né? E esse sigma é o símbolo da somatória, da matemática, né? E eles falavam que tinha que se somar todos os valores da nação para formar uma nação unida, aquela coisa do Estado corporativista, daquela coisa que você tinha uma centralidade, células todas ligadas ao Estado, né? Centralizador, o sindicato, a igreja, a escola, as instituições militares. Então aquela coisa muito funcional também, basicamente era isso que os integralistas defendiam, né? Plínio Salgado apoiou, de certa forma, a princípio, Getúlio Vargas, e almejava o posto de ministro da Educação. Ele se candidatou à presidência da República 2 vezes e quando teve o golpe do Estado Novo, ele acreditava e pensou que fosse ser colocado como ministro da Educação por Getúlio Vargas, o que não aconteceu. Getúlio Vargas proibiu tanto os comunistas quanto os integralistas. Os integralistas ficaram na marginalidade. Em 1938 tentaram um golpe de Estado que fracassou, sendo que alguns foram executados, inclusive dentro do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, né? E a própria filha, Alzira, se não me engano, a filha de Getúlio Vargas, pegou em armas para defender o pai com a tentativa do putsch brasileiro, vamos dizer assim, como o putsch alemão teve nos anos 20, né? O putsch brasileiro integralista que fracassou.
Plínio Salgado foi enviado a Portugal, exilado em Portugal, voltou com a anistia em 45 e criou, como eu já disse anteriormente, o Partido da Representação Popular, que era um partido que tinha ideias nacionalistas, populistas de direita também, mas já não tinha mais todo aquele adorno verde amarelista, simbologia, porque os tempos eram outros, eram tempos pós Segunda Guerra Mundial, e tudo aquilo lembrava muito nazismo, lembrava muito fascismo, lembrava muito os regimes de exceção. Então ele quis mudar um pouco e se adaptar aos novos tempos, que eram os tempos democráticos, né? Que foram tempos que foram golpeados em 64, principalmente em 68, né? Em 64 foi uma tentativa de golpe que durou até 68, com AI-5, aí sim que você teve a censura e o golpe de verdade, que foi durar até 85, né? A gente lembra disso, né? O golpe que durou 20 anos, 21 anos, né? Mas o que vale lembrar é que o nazismo no Brasil ele existiu também, que era diferente do integralismo, embora você tivesse pessoas como Gustavo Barroso, que era o chefe de milícias integralistas e que escreveu muitos livros que tinham uma conotação um pouco antissemita também, né? Basicamente, ele escreveu aquele livro O Brasil, Colônia de Banqueiros, que era falava que o problema do Brasil eram os banqueiros judeus internacionais e tudo mais. Escreveu aqueles vários volumes da história secreta do Brasil, que acusava a maçonaria e o judaísmo de destruir o Brasil e tudo mais, o Império Brasileiro e tudo mais, que veio com a República também muita maçonaria, o judaico a maçonaria, né? Então ele era um admirador foi membro da Academia Brasileira de Letras, inclusive era cearense, né, de Fortaleza, foi membro da Academia Brasileira de Letras e do Ceará também, e de Fortaleza também, e ele foi um admirador do nacional-socialismo, era uma vertente mais ligada ao nacional-socialismo, mas você teve outros intelectuais como o próprio Gerardo Melo Mourão, que foi um intelectual, um poeta, Gustavo Corsão, né? Também você teve, enfim, diversos intelectuais, Miguel Reale, como já disse, que foi se tornar um jurista depois, Roberto Simonsen, que era judeu industrial de São Paulo, um dos fundadores da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, era também integralista, foi integralista por um tempo também. Então o integralismo era um movimento que muitas pessoas participaram e que logo depois migraram também para o comunismo. Era muito comum você ter migração entre integralistas e comunistas se tornavam integralistas se tornavam comunistas, como o próprio Sérgio Buarque de Holanda, no início do livro do Raízes do Brasil, afirma, né, que era uma coisa muito comum. Esses partidos exacerbados era muito comum, e tinham doutrinações integralistas na prisão durante a ditadura militar brasileira, dos anos 60 e 70, que doutrinavam comunistas presos para que eles se tornassem nacionalistas. Então, até entrevistei num documentário, se vocês forem ver no meu canal, que se chama Rastros no Subúrbio, uma audiência dos integralistas, onde eu entrevistei o senhor Rômulo Fontes, que ele é da casa de Plínio Salgado, né? E um dos que mantém a obra viva de Gustavo Barroso. Ele era um dos que lutou por Julião durante a Reforma Agrária, comunista, que se tornou um integralista fervoroso e um dos cabeças da atual Frente Integralista Brasileira, que é que seria o Partido Nacionalista de hoje, né? Como eu estava falando, o nazismo no Brasil ele existiu, mas ele era um partido específico para filhos de alemães, não era como o integralismo que aceitavam, que era brasileiro, né, tupiniquim, né? Então o nazismo no Brasil foi um dos partidos fora da Alemanha onde mais teve membros do nacional-socialismo, né? Principalmente no sul do Brasil, mas em São Paulo tinha, inclusive abriram uma sede na Praça da Sé nos anos 30, né? Chegaram a fechar o Pacaembu para fazer discursos nazistas, onde a bandeira brasileira foi hasteada do lado da bandeira com a suástica, né? E você tinha o von Kossel, que era o adido cultural alemão aqui no Brasil, onde muitos brasileiros filhos de alemães foram para a Alemanha lutar do lado da Alemanha, até antes mesmo do Brasil declarar guerra e os pracinhas lutarem do lado dos Estados Unidos, dos aliados. Um deles foi Egon Albrecht, que foi um paranaense, né, que lutou na Luftwaffe, se eu não me engano, foi um piloto alemão, e ele era filho de alemães, mas nasceu no Brasil, era paranaense, né? Então você tinha esse intercâmbio entre Brasil e Alemanha. O próprio Mussolini queria levar o Brasil no pacto anti-Comiter, né, por conta da luta contra o comunismo durante o Estado Novo varguista, né. Por conta do Brasil ter muitos imigrantes alemães e muitos imigrantes italianos, você tinha
os admiradores desses sistemas que depois caíram, ou japoneses também, né, do próprio Império Japonês, com a migração por conta dos imigrantes japoneses, que isso foi decair muito quando o Brasil em todo lado dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, quando você tem o Getúlio Vargas proibiu que se falasse alemão e japonês em público, né? Então essas pessoas foram proibidas, eram presas às vezes até de falar por conta de falar alemão. Imagina em Santa Catarina aquelas aldeias que até hoje se fala alemão como primeiro idioma, né? E imagina como devia ser naquela época, né? Então basicamente isso, né? O Brasil teve seus movimentos fascistoides e acompanhou. Isso não é uma coisa típica brasileira. Teve na Argentina, teve no Chile. Miguel Serrano, por exemplo, no Chile. O Chile teve por conta da influência alemã que tem no Chile, tiveram vários nazistas no Chile também, na Argentina. Depois da guerra, muitos alemães foram para a Argentina e continuaram mantendo o partido nazista na Argentina por conta do peronismo e tudo mais. Era uma coisa que era uma movimentação da época, né? Então basicamente era isso que eu queria falar nesse vídeo. Tiveram enfrentamentos entre integralistas, fascistas e comunistas, como um deles muito famoso foi a briga na Praça da Sé, né? Onde os comunistas atiraram nos integralistas de cima dos prédios no centro de São Paulo. A Catedral da Sé ainda estava estava em construção ainda. Dizem que os integralistas fugiram, né? E alguns até tiravam a camisa verde porque não queriam ser confundidos com integralistas, porque não queriam apanhar na rua. Tanto que eles chamaram esse episódio de Revoada das Galinhas Verdes. Chamaram os integralistas de galinhas porque eles saíram correndo e tudo mais, né? Durante os anos, isso era uma briga entre a ANL e o integralismo, a Ação Nacional Libertadora de Luiz Carlos Prestes, como eu disse, que lutou contra o integralismo. Tinham comunistas que admiravam Luiz Carlos Prestes e lutavam contra o comunismo e tudo mais, né? O engraçado é que o porta-voz dessa ANL era o Carlos Lacerda, que depois foi ser um fervoroso anticomunista durante os anos democráticos, né? E foi um dos causadores, inclusive, do suicídio de Getúlio Vargas. E é uma coisa muito contraditória, todos esses movimentos no Brasil, né? É muito contraditório. Você tinha integralistas que se aproximavam muito do comunismo e o comunismo que se aproximava muito do integralismo, que na prática eles não tinham tanta diferença, né? E você pode ver que Luiz Carlos Prestes teve sua mulher, Olga Benário, deportada para a Alemanha, morreu em campos de concentração alemã por conta do Estado varguista, né, do Estado Novo e tudo mais, porque ela foi vestida como uma espiã aqui no Brasil e tudo mais. E depois, nos anos democráticos, Luiz Carlos Prestes subiu no palanque do lado de Getúlio Vargas apoiando sua candidatura por conta do trabalhismo e tudo mais. Então é um país muito contraditório, né? Você tem... não dá pra você levar à risca. Gostaria de lembrar que nós vivemos outros tempos e que tanto os movimentos exacerbados, utópicos, como o próprio comunismo, o fascismo, todos esses movimentos que levaram ao totalitarismo, eles não fazem mais sentido no mundo globalizado, no mundo pós-moderno como esse que vivemos, e eu espero que nós sempre possamos aprimorar a nossa democracia, que ela seja bem-vinda com todos os tipos de movimentação, ideologias e partidos, mas que a gente saiba viver bem com o sistema de freios e contrapesos, que a gente consiga sempre respeitar os três poderes, e que a gente viva numa democracia que é o regime de todos eles, como Churchill disse, é o menos pior, que a meu ver é o mais realista.